Olá a todos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. É sempre um grande prazer estarmos juntos mais uma vez para fazermos as nossas reflexões com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta época do ano, nós já estamos em dezembro, nós já ficamos mais propensos à reflexão. Já estamos fazendo um balanço de como foi o ano de 2024 e também estamos já fazendo as nossas boas resoluções para o ano bom. Que Deus abençoe os nossos bons propósitos. Vamos agradecer a oportunidade de conhecermos mais os ensinamentos do Mestre Jesus, que a sua voz continue ecoando em todos os nossos corações. Vamos agradecer o amparo para as nossas reflexões, que as bênçãos de Jesus recaiam sobre nós, nos harmonizando cada vez mais. Vamos pedir também pela paz no nosso planeta Terra, paz em todas as famílias, em todos os corações, e também vamos orar pelas suas intenções pessoais com muita fé. Pai nosso que estais em toda a parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos dos itens número 6 ao número 9, os que dizem Senhor, Senhor. É um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O que Jesus quer dizer com essa frase? Ele quer dizer que todos nós somos convidados a entrarmos no reino dos céus, mas que nem todos entrarão. O
que é o reino dos céus? O reino dos céus não é um lugar circunscrito lá no plano espiritual. O reino dos céus é a nossa consciência tranquila, a nossa paz de espírito. Jesus se refere nesse texto aos fariseus. Quem eram os fariseus? Na introdução aqui do nosso livro, tem uma nota falando sobre eles. Os fariseus pertenciam a uma seita judaica que foi fundada antes de Cristo, um século ou dois antes de Cristo. E eles duraram, essa seita existiu até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã. Jesus profetizou que Jerusalém seria arruinada. Isso aconteceu devido à revolta judaica. O porquê eu não vou entrar em detalhes, porque vai fugir muito do nosso tema e o nosso tempo é curto. Depois, quem quiser pode pesquisar. E os fariseus, eles desempenhavam um papel muito ativo na sociedade da época. Eles viviam ali em controvérsias e discussões intermináveis a respeito das interpretações das leis mosaicas. E eles eram voltados para os rituais e as práticas exteriores e eram tomados de ardoroso proselitismo, que é aquele poder de convencimento, de convencer as pessoas que determinada religião é melhor do que outra. Eles tinham, sobretudo, um desejo excessivo de dominação do povo. Esse desejo escondia uma determinação, um motivo de ordem política. E eles eram muito poderosos em Jerusalém. Para o povo, eles eram vistos como homens santos, mas isso eram apenas aparências exteriores. Jesus conhecia a real intenção deles e a situação do coração de cada um deles. Jesus prezava a simplicidade e as qualidades do coração, que são as virtudes. Jesus preferia a lei que vivifica o espírito do que a letra que mata. E ele entregou-se durante toda a sua missão aqui na Terra a desmascarar essa hipocrisia dos fariseus. E, em consequência disso, eles se tornaram inimigos encarniçados de Jesus. Foi por isso que eles se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para revoltar o povo contra ele e fazê-lo sacrificar. Então, Jesus aqui está chamando a atenção deles e a nossa atenção para a nossa real intenção quando nós abraçamos o Evangelho de Jesus em nossa vida. Jesus questiona a nossa sinceridade. Será que nós aqui estamos agindo como os fariseus? Será que nós estamos cuidando da nossa reforma íntima? Será que nós estamos
melhorando a nossa maneira de ser? Será que nós estamos dispostos a melhorar os nossos hábitos, trocando os maus hábitos por bons? Será que nós estamos dispostos a essa mudança? O estudo nos esclarece, mas é a prática do Evangelho que nos traz o progresso espiritual efetivo, transformador. Jesus está nos educando, chamando a nossa atenção para que as nossas escolhas sejam coerentes com a essência do Evangelho de Jesus. É preciso saber dizer não com educação, com delicadeza, aos apelos mundanos e não cultivar melindres, não fofocar. Nós vamos para a casa espírita para trabalhar para Jesus e não por causa das pessoas que lá se encontram. No item número 7, Jesus nos fala que todo aquele que ouve estas palavras e as observa será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Então, aquele que ouve o Evangelho de Jesus e o coloca em prática, é como o homem que fundou a sua casa sobre a rocha. Os problemas virão sobre nós. Nós não vamos ser vacinados contra o sofrimento, mas se nós estamos dispostos a seguir o Cristo, nós vamos nos fortalecendo e aprendendo a perdoar, convivendo com as pessoas, não julgando, aceitando-as como elas são, respeitando o livre arbítrio de cada um, amando o próximo como a si mesmo, pagando o mal com o bem, tratando os irmãos como nós gostamos de sermos tratados. É nos relacionamentos diários que nós vamos ter a oportunidade de praticar os ensinamentos de Jesus. São as circunstâncias da vida que vamos tendo a oportunidade de amar e de desenvolver as virtudes, que são as qualidades do Espírito. Vamos colocar em prática a caridade, a aceitação, o perdão. Nós teremos momentos difíceis, desafiadores, de grande tribulação, mas vamos lembrar que todo sofrimento é uma oportunidade de aprender, de amadurecimento, o que é muito bom para nós. Podemos trazer para a nossa vida a experiência que todo esse sofrimento nos trouxe e o saldo é positivo. Essa é a visão espírita diante das coisas ruins que nos acontecem. A doutrina espírita, ela é consoladora e transformadora e nos liberta da autovitimização, que não somos
coitadinhos das circunstâncias, mas nós somos agentes da nossa mudança, do nosso progresso espiritual. E a doutrina nos fortalece para seguirmos adiante. Jesus nos fala que todo o homem que vivencia os seus ensinamentos é como esse homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha. Essas chuvas, esses ventos são a nossa tribulação, os nossos problemas. Mas se nós estivermos fortalecidos pelo Evangelho, nós vamos ter compreensão diante dessas tempestades que fazem parte do nosso aprendizado aqui na nossa vida. E esses aprendizados terão um saldo positivo. E para nós encerrarmos, vamos ler um trecho do item número 9. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens a conservarão porque nelas encontrarão a felicidade. Já vamos usufruindo da felicidade desde já aqui na terra. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu agradeço a todos pela paciência, que Deus os abençoe. Um forte abraço. Muito obrigada.